Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz informações dessa apresentação de Crespo, agora como novo treinador do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos para o vídeo. Algumas coisas me chamam a atenção nessa declaração. Primeiro é o tanto que ele queria estar ali, que era o olho brilhou. Ligar. Teve alguém que falou que o olho brilhou. Vamos tocar bumbo de novo? Toca o bumbo. Cadê o bumbinho aí? Tem... Olha lá. Ó o bumbo, ó o bumbo. Ficou fofo. É isso, André, né? Alguém avisou a plaquinha, eu já sabia. Já sabia. E assim, não teve conversa longa, não teve nada que fosse que impedia. Quando eu falei aqui de questões burocráticas, era questão mesmo jurídica, assim, era papo de advogado. Advogado falando, tem isso aqui, olha, tem aquilo ali. E o Crespo mesmo já estava fazendo a mala, já estava com a mala pronta. Os assistentes, 5 assistentes, os 2 analistas, mais o preparador físico, mais o preparador de goleiros e o auxiliar, o Juan Branda, já estavam aqui, já estavam vindo para cá. Aliás, é importante a gente falar que esses assistentes estão aqui desde domingo à noite, eles estiveram no CT ontem, estiveram no CT hoje de manhã, o Crespo chegou ontem à noite, eles já jantaram juntos. Agora à tarde, exatamente agora, estamos ao vivo aqui, 3h38, estão todos lá no CT reunidos, vendo as estruturas, e na primeira análise da comissão... 3 motivos para receber do exterior pela remessa e parar de perder dinheiro. Muito melhor, com a estrutura da academia, com a estrutura do refis que eles melhoraram, com o vestiário que foi reformado, com o campo que trocaram a grama toda do campo. E óbvio que quando o Crespo fala em olhar o plantel, olhar os jogadores, é receber os jogadores que estavam lesionados e que estão se recuperando. E ele sabe da qualidade do Oscar, sabe da qualidade do Lucas, de um Caleri que só vai ter o ano que vem, mas tem o Rian Francisco, tem o próprio André, Dineno que está chegando agora. Então, assim, ele sabe que o elenco é melhor. Óbvio, vai analisar se precisa de uma peça ou outra, mas ele está muito empolgado, assim, tipo, é uma satisfação muito grande para ele, porque, assim, quando o Crespo é um cara muito elegante, ele é um cara, assim, muito gentleman. Quando ele foi chamado para ser demitido, ele não gostou, ele não curtiu, mas ele entendeu e ele falou assim, beleza, tranquilo, vou respeitar pelo tamanho do São Paulo. Tipo assim, óbvio que ele não concordou com a demissão. E aí, nesse retorno, é uma chance que ele tem de falar, cara, vocês estavam errados quando vocês me demitiram lá atrás. E aí, uma coisa que ele confidenciou a algumas pessoas ali do clube já, é que assim, tanto que eu tenho a sorte de recuperar o São Paulo no momento que eu fui demitido. Por quê? É um São Paulo que está mal no Brasileiro. Então, quando ele fala, tipo, a prioridade ao brasileiro é recuperar no Brasileiro, é para dar um recado do tipo, cara, quando vocês me demitiram, eu tinha condições de recuperar no Brasileiro. E ele vai fazer como principal meta dele na chegada, recuperar o time no Brasileiro. Vai dar a vida. Essa foi uma das declarações mais fortes que ele deu ali na entrevista. Ele falou, a urgência é o brasileiro. Prioridade. Mata-mata, a gente vê o que acontece, né? Mata-mata é do jogo, mas a prioridade é o brasileiro. Então é um São Paulo que vai olhar muito para esse Campeonato Brasileiro a partir de agora. Isso aí já dá para a gente estabelecer como prioridade, como meta, porque foi o que ele falou mesmo. Tem um outro ponto também que eu achei interessante, né? Ele falando sobre o uso da base. Ele lançou alguns jogadores na época, né? O Gabriel Sara, o Luan mesmo, que depois não teve tantas oportunidades. E ele fala, né? Olha, para mim, futebol não tem documento, né? Pode ser ter 18 ou 38 anos, eu vou olhar. E era uma das críticas que o Zubeldia sofria bastante, né? Por não dar tanto espaço aos garotos da base. Então, será que vai ser um outro olhar também para quem está vindo de Cotia? O Crespo vem com essa missão, né? Ele sabe que... E acho que a grande diferença do Zubeldia desse ano, né? Estou falando do Zubeldia desse ano para o Crespo chegando agora, é que o Crespo ele ganhou no São Paulo. Ele ganhou no São Paulo, ele tem moral com a torcida. O Zubeldia não ganhou com o São Paulo e tinha ali muita desconfiança.
interna, inclusive, que a gente falou aqui, né? E até falaram que a gente estava fritando na época, né? O Zubeldia, e não era isso. O Crespo não, ele vem com uma bagagem e ele vem conhecendo o clube como um todo. E ele sabe que Cotia produz grandes jogadores, produz grandes moleques. Então ele vai pensar, ele sabe já que o Rian Francisco é um moleque que a torcida sai para aquecer, a torcida começa, Rian. Então assim, ele vai trabalhar para que esse moleque se sinta confortável e que esse moleque seja útil dentro do elenco. Não fique assim um time aqui e o moleque aqui. Então assim, Lucas Ferreira, potencializar esse moleque. Não jogar o moleque na fogueira. Tipo assim, beleza, eu não tenho nenhum jogador aqui, tá todo mundo machucado, Lucas Ferreira. Não uso nunca o moleque. Aí de repente, pá, Lucas Ferreira. Vai ter que dar conta, né? Vai ter que se virar. Ele sabe que ele vai ter o Ferreirinha vai voltar de lesão, vai ter o próprio Lucas, vai ter o Oscar, ele vai poder usar o Oscar dentro da característica dele. Então, assim, o Crespo, ele vai chegar com um conhecimento e com um estofo a mais. Quando ele fala de 4 anos, eu tô diferente, eu tô mais experiente. Eu tô melhor, né? Ele fala. É a bagagem de São Paulo e é um pouco também do que ele viveu aí fora. Porque, assim, o técnico, ele vai ganhando rodagem, né? E ele ainda é jovem, né? Então, 4 anos faz muita diferença nessa formação, né? Nessa experiência, nessa vivência dele. Por isso, ele diz que ele está melhor e chama atenção, né? Como ele fala que o quanto ele quer estar ali, o quanto ele está melhor, o quanto ele vai se entregar, de fato, nesse trabalho. Por outro lado, Hernan, o que a diretoria espera desse trabalho do Crespo? O que não funcionou no Zubeldia que agora espera ver o Crespo conseguindo fazer? É melhorar no Campeonato Brasileiro? É um time que tenha um desenvolvimento tático diferente? O que a diretoria quer que o Crespo faça? Então, para a direção, é o seguinte, é uma contratação que foi assim, tem 2 lados. Primeiro, a urgência de você fazer a troca, porque o Zubeldia foi dando, né, sinais de que não queria mais, e o São Paulo também tinha as críticas, e aí foi aquele, cada um vai para um lado. E o que fazer agora para contratar um treinador? Então você tinha um cara livre no mercado e um cara que a torcida queria e sempre teve uma boa lembrança. Então a diretoria teve ali a sorte de ter esse cara livre ali, e o cara topou porque o cara queria muito voltar. Ponto. Só que, vamos pensar de característica, vamos pensar de futebol, vamos pensar de gestão e até mesmo de perfil de treinador, é um treinador que tem um pouco do perfil do Zubeldia também. Então, para a diretoria do São Paulo, é também uma aposta a sequência do Crespo. É uma aposta mesmo. Então, o São Paulo entende que se o Crespo não der certo nesse começo, capengar para conseguir os resultados, sabe que a linha de crítica, a linha de tiro vai estar em cima deles. Então, eles assumem esse risco. E é bom chegar alguém que não tem uma filosofia tão diferente para não ter que transformar tudo também, né? Seguir uma linha, busca uma evolução no trabalho, mas um treinador que tenha pelo menos alguma identidade, alguma identificação com o trabalho anterior, com a linha, para não ter que mudar tudo ao longo da temporada. Mas a gente sabe, quando chega um cara novo, dá uma zerada ali na moral que os jogadores tinham com o treinador. E isso é bom porque dá oportunidades, né, para quem não vinha tendo tanto espaço. O Luan é um jogador que ele gosta, inclusive foi um jogador que ele lançou. Tem o Rodriguinho, tem o Mike. Será que esses atletas que não vinham sendo tão aproveitados podem ter uma nova chance com o Crespo? Eu vejo que o Luan é um jogador que está querendo muito essa chance, mas vai passar ainda pelo crivo da direção e aí com o Crespo. E o próprio Luan quer definir o futuro dele também, porque aí daqui a pouco você tem uma abertura de janela. O Luan não é um jogador que vai querer ficar treinando o ano inteiro. Tipo, beleza, entra treinador, sai treinador e não querem que eu jogue, não vou ficar aqui treinando. E o tempo vai passando, né? Carreira de jogador, a gente sabe como é. E ele tem contrato ainda com o São Paulo. O Luan é um cara querido, ó. Você vê que os funcionários tiram foto com ele tá lá treinando, ele treinava em horários alternativos e agora está treinando junto com os outros, está treinando nas férias, está com personal. O Crespo gosta muito dele. Pode ser que o Crespo queira a reintegração dele e aí vai depender muito da comissão técnica passando pelo crivo da diretoria.
Se isso não acontecer, entendo que o Luan vai buscar novos ares na abertura da janela. O Mike é um jogador que vai subir da base e vai ter um tempo mais no profissional, porque o Ferrarese volta a ser zagueiro, porque o Juan Tressoldi voltou para a Itália, deve voltar para a Itália nos próximos dias. Porque o São Paulo Aliás, não outra coisa que eu tô querendo atualizar também com você, mas depois a gente chega no Juan. E o Ferrarese deve voltar para sua função, que é de zagueiro. E aí o Mike deve ganhar mais opções ali na lateral, porque também tem o Igor Vinícius indo para o Santos. Então, assim, é mais um moleque, tem o Cedric, que é um cara experiente. Então, assim, essa mescla vai ser importante também pro Crespo nesse momento, né? Tem vários jogadores ali que ele pode utilizar. O Rodriguinho é um que pode ganhar, é um meia, pode ganhar opções. O São Paulo vai no mercado tentar buscar uma oportunidade ali com o jogador de lado de campo. Então, assim, opções tem. Não são as melhores, não é Palmeiras e Flamengo e Botafogo, mas o São Paulo tem ali peças que o Crespo, se ele trabalhar bem, ele pode chegar longe nas competições. E aí vai do cara, né, tentar fazer a diferença também para conquistar o treinador. E o treinador observar, ver que ele tenta fazendo um bom trabalho, dar uma oportunidade. Mas, claro, o jogador também tem que fazer a parte dele, né? Juan Tressoldi, então não fica, São Paulo não entrou em acordo com o Sassuolo, o vínculo de empréstimo está acabando agora, não vai conseguir comprar o jogador, então ele está voltando para a Itália? A tendência é que volte para a Itália nos próximos dias. O que acontece? O Juan teve uma lesão e ele vai fazer uma cirurgia para corrigir, né, essa lesão. E aí o que acontece? O São Paulo até informou ao Sassuolo que iria fazer a opção de compra. Só que como o São Paulo está sem dinheiro nesse momento, a lesão foi uma saída para o São Paulo dizer, me estende o empréstimo, que aí eu recupero o jogador, e aí no ano de 2026, ao final desse reempréstimo, coloca uma meta baixa e faz a opção de compra com uma obrigação de compra. Tentou dar uma prorrogada para conseguir como fez com o Marcos bancar. Antônio. A Lazio aceitou. Só que o Sassuolo é um time mais difícil de você negociar. E aí o que acontece? O São Paulo deu mole. Por quê? Porque o São Paulo atrasou parcela do empréstimo. 100 mil euros. E aí queimou o filme, né? Aí é fogo, né? Também o São Paulo não se ajuda, né? E aí o Sassuolo falou, não, tá devendo aqui, não sei o que, aí ficou de pagar, e aí ficou, né, aquela coisa de prorrogando conversa dali, troca de meio de cá e tal, até que o Sassuolo falou assim, olha, reempréstimo, esquece, ou compra, ou então não tem reempréstimo. Perdeu a confiança. Perdeu a confiança. Aí o Sassuolo solicita a volta do jogador, nesse momento. O contrato acaba agora, semana que vem, dia 30. Então, o que acontece? São Paulo diz ali nos bastidores que pode tentar uma última cartada. Eu não acredito. Com quem eu conversei, não acredita nessa possibilidade. Até para ganhar tempo ali, aquela coisa de resposta, né? Para ver se consegue raspar o tacho. Mas fato é que com o Crespo, com essa formação de 3 zagueiros, ele vai jogar com 3 zagueiros, você não ter o Juan... E o Juan vinha jogando bem, por mais que o Juan não seja aquele jogador, um primor para a torcida, e a torcida até, pelo menos nas redes sociais, comemorou o fato do São Paulo não conseguir o reempréstimo, o Juan é um jogador importante para a formação de 3 zagueiros. Eu acho que ele vinha jogando bem, até é injusto criticar o Juan nas últimas partidas. Então, assim, eu acho que faltou ali uma comunicação. E o São Paulo está sem grana, né? É o famoso tá duro, dorme. Então... O Juan volta-se... E o mais importante, o Juan queria ficar no São Paulo. Ele queria ficar no São Paulo. Ele queria ser comprado pelo São Paulo. Ele entendia que ali teria um futuro. Tanto que ele ia nos jogos, ficava lá na torcida. Era um cara dedicado ao clube, mas acabou não acontecendo. E não deve acontecer mesmo. Né? Quando envolve dinheiro, né? Se não tem, fica complicado mesmo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Tricolor. A CBF divulgou as datas dos jogos da Copa do Brasil. O São Paulo vai jogar contra o Atlético Paranaense no dia 31 de julho, às 19h30. Já o jogo da volta, que será lá em Curitiba, na Liga Arena, será às 19h30 no dia 6 de agosto. Lembrando, as transmissões dessa partida do São Paulo
Ambos os jogos serão pelo Prime Video. Além disso, já falando de outro assunto, os jovens Rian Francisco, Matheus Alves, Mike e Henrique Carmo abriram mão de suas férias e vão jogar no Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor vive uma situação complicada na competição, tem 15 pontos, que é treinado pelo treinador Alan Barcelos e ocupa a 15ª colocação, com apenas 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. A equipe está 5 pontos atrás do 8º colocado, que é o Flamengo, que abre a zona de classificação para a próxima fase. Esses garotos retornam ao profissional no dia do retorno das férias da equipe principal, que é no dia 26 de junho. E aí vamos ver como que Crespo, que ainda não foi confirmado, mas tudo indica que será o treinador da equipe, vai lidar com esses jovens garotos, Alguns já vinham tendo espaço com o Zubeldia. Vamos ver como o Crespo vai tratar esses moleques aí no profissional. Enfim, essas são algumas informações aí do tricolor. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!